Oferecimento Brahma Chopp. Na Fórmula 1, fique com a número 1. Samoa, para quem tem mais o que fazer. Nova linha Fiat 93, já nas concessionárias. Ultravision Vilquitachi, garantia até o ano 2000. E Bliss, a bebida saudável Nestlé. Amigos da Globo de todo o Brasil, bom dia. Aí no Brasil, 6 minutos para as 10 horas da manhã. 1h54 da tarde, aqui no Estoril, em Portugal, onde vai acontecer a 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio de Portugal. Fórmula 1 vivendo momentos de agitação, de expectativa, na troca dos pilotos, no desenvolvimento, na projeção para 1993. Muita emoção é a expectativa aqui no Grande Prêmio de Portugal. O detalhe dos boxes é com Roberto Cabrini. Bom dia, Brasil. Todas as equipes vão usar pneus do tipo C para esse Grande Prêmio de Portugal, que são pneus de consistência intermediária. Está também prevista uma parada nos boxes durante a corrida para a troca dos pneus. O que dá também mais emoção ainda para o Grande Prêmio de Portugal, que vale, é uma corrida que vale muito. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Uma corrida que vale a disputa do título de vice-campeão mundial de pilotos entre Senna, Patrese e Schumacher e o vice de construtores entre Benetton e McLaren. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Segura aí, Brasil, hein? Voltamos com as emoções do Grande Prêmio de Portugal. Clube você, toda hora, tudo a ver. Voltamos ao Autódromo de Estoril, em Portugal. Você vê uma grande presença de público. Carros já alinhados no grid largada, que tem a primeira fila de Nigel Mansell e Ricardo Patrese. Largando atrás de Nigel Mansell, Ayrton Senna. Ao lado de Ayrton Senna, Gerhard Berger. E o Mundial de Construtores com o título confirmado para Williams Renault e a briga da Benetton com a McLaren. 74 pontos para Benetton, 73 para a McLaren. Ferrari, Lotus, Footwork em quarto, quinto e sexto lugares na luta do Mundial dos Construtores. McLaren, que com a vitória de Senna em Monza, supera na história, na soma de todos os pontos da história da Fórmula 1, supera pela primeira vez a Ferrari. Mansell é o líder do campeonato com 98 pontos, a briga pelo segundo lugar, Schumacher 47, Senna e Patrese, cada um com 46 pontos. Gerhard Berger está ao lado de Martin Brundle, cada um com 27 pontos. Jean Alesi, da Ferrari, 13 pontos. Mika Häkkinen, 9 pontos. Alboreto e De Cesaris, cada um com 5 pontos. Eric Comas, com 4 pontos. E o austríaco revelação, Karl Wendlinger, com 3 pontos. Na frente, no grid largada, nós temos Nigel Mansell, que com 39 anos, 13 de Fórmula 1, desiste, muda de categoria, deixa Ricardo Patrese, que está ao lado dele ali no grid largada, na Williams. Ao mesmo tempo, uma semana de Monza para cá, agitadíssima, com os contatos de Ron Dennis para a obtenção do motor Renault, do ok de Frank Williams, de Prost, que aqui em Portugal em 87 conquistou a 28ª vitória, superando na época a marca de Jack Stewart. Aí o 5 vermelho, o leão, Nigel Mansell, pronto para a largada e com a pressão de Ayrton Senna, que larga atrás dele. Senna que aqui conquistou em 1985 a sua primeira vitória na Fórmula 1. Um local especial para o brasileiro Ayrton Senna, que aqui conquistou a sua primeira vitória. Uma vitória numa prova com chuva, de muita emoção, que terminou inclusive um pouco antes do final normal, do final regulamentar. Uma segunda fila, portanto, das McLarens com Gerhard Berger, que na primeira sessão de treinos conseguiu ser mais rápido, e Ayrton Senna, mas ontem Ayrton Senna recuperou, inclusive tirando 1 segundo da diferença que o separava de Nigel Mansell.
Já a placa de 30 segundos anunciada para a volta de apresentação do Grande Prêmio de Portugal, 14ª prova do Mundial de 1992. Aí, uma visão, uma panorâmica do grid largada que tem o Brasil com Maurício Gugelmin na 20ª posição, 10ª fila, e Christian Fittipaldi. Aí você vê já a liberação para a volta de apresentação. Alain Prost confirmado na Williams, assinou hoje na volta de apresentação. Uma Benetton ficou parada. Aí você vê Gianni Morbidelli. Tá aí Michael Schumacher. Problema com Schumacher. Pressa do pessoal da Benetton. Vai largar, portanto, do boxe, porque não seguiu, não largou na volta de apresentação. Problema para o Schumacher. Schumacher que vem bem no campeonato e briga pelo segundo lugar. Também problema com a footwork. Problema com a footwork. Você vê também problema com a footwork. Era a Suzuki. Larga em último e não no boxe. Tanto Suzuki quanto Schumacher. Ou seja, a última fila passa a ser composta pelos dois. Christian Fittipaldi, portanto, larga na penúltima fila. Aí na volta de apresentação, um circuito onde os carros não atingem a velocidade, os níveis de Monza, por exemplo, Reginaldo. Um circuito de poucos pontos de ultrapassagem, um circuito até técnico e seletivo, exigindo não só das máquinas, como também o talento dos pilotos. Essa é a grande característica do Autódromo de Estoril. Você pode ver por esse desenho de curvas fechadas, o Suzuki voltando, como o carro dele não pegou, ele larga do boxe. No caso do Schumacher, o carro pegou, ele acompanha toda a fila dos pilotos sem poder ultrapassar ninguém, está lá ele em último e vai ter que largar na última fila. Mas você vê pelo desenho aí, cheio de S's, curvas travadas, tem algumas retinhas, são pequenas. É fácil ultrapassar se a diferença de carros for muito grande, mas numa disputa de carros mais ou menos iguais, é muito difícil. Passa-se na freada, então é um circuito exatamente muito técnico, muito seletivo, muito bom para aquele piloto que gosta da emoção de pilotar. Aí os carros já chegando na posição do grid largada. E você vê Suzuki, Aguri Suzuki, a footwork número 10, largando do box, exatamente porque o seu motor não havia sido ligado. O que já aconteceu com Schumacher, que está lá atrás. Schumacher, que originalmente largaria na terceira fila, atrás de Ayrton Senna, portanto, para Ayrton Senna, bom, porque já não terá a pressão na largada de Schumacher. Veja a direita, Nigel Mansell, pole position. A esquerda dele, Ricardo Patrese. Lá ao fundo, Michael Schumacher. Senna larga na segunda fila. Senna larga na segunda fila ao lado de Gerhard Berger. Bandeira verde, tudo certo no grid largada. Só falta a sinalização e expectativa do sinal vermelho para a largada do Grande Prêmio de Portugal. Largada do Grande Prêmio de Portugal, 14ª etapa. Olha aí o sinal vermelho, expectativa, sinal verde, a largada do Grande Prêmio. Larga bem Mansell, larga bem Senna, Berger também, Berger na frente de Senna, Senna tenta sair, olha Lotus também bem, Patrese, Mansell na primeira curva, assume o comando do Grande Prêmio de Portugal. Patrese, olha Senna já em terceiro, indo para cima de Patrese, Senna indo para cima de Patrese, tendo a pressão de Berger, abriu Mansell. Patrese perdeu um pouco o contato, veja bem. Primeiro Nigel Mansell, momentos iniciais do Grande Prêmio de Portugal. Patrese é o segundo, Berger ficou um pouco para trás. Respira Senna, que consegue acompanhar o ritmo de Ricardo Patrese. Olha. Estamos com problemas no áudio que vem direto do Estoril em Portugal. Estamos com problemas no áudio que vem de Estoril, direto de Portugal, onde nós acompanhamos
o Grande Prêmio de Portugal. Problemas no áudio que vem de Portugal, lá de Estoril, onde nós estamos acompanhando o Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1. Na largada, Nigel Mansell mantém a pole, consegue largar, segurar, apesar de uma largada meio hesitante do Nigel Mansell, patinou, se jogou para cima do Patrese, parecia que o Patrese conseguiria fazer a primeira curva na frente, mas houve a recuperação do inglês, campeão do mundo da equipe Williams, e aí está ele, liderando o Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1. Parando no box, a Lotus número 12 de John Herbert, já enfrentando problemas, uma largada, ele vai já para o primeiro pit stop para a troca de pneus, um começo de prova um pouco tumultuado, o Michael Schumacher teve problemas, saiu depois de todo mundo e foi largar lá em último, também o piloto da equipe Footwork, o Aguri Suzuki, largou do box, e aí está o Nigel Mansell liderando a prova com uma boa vantagem, já não tendo mais o Patrese aparecendo no vídeo, pelo menos na imagem. Você acompanhando ao vivo na Globo as emoções do Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1. Olha onde está Ricardo Patrese, Mansell completa a volta. Vai acelerando na reta, entrando na primeira curva e o Patrese já fica distante dele. Começa num ritmo muito forte o inglês Nigel Mansell, que já anunciou a assinatura do seu contrato com a equipe Newman Haas. Ele vai para a Fórmula Indy depois de conquistar o primeiro título mundial da sua carreira. Nigel Mansell abandona a Fórmula 1, vai para a Fórmula Indy. Ele que começou em 1980, depois de 12 anos de Fórmula 1, conquista o seu título mundial e muda de estrada, muda de pista, vai para a Fórmula Indy. Grande Prêmio de Portugal com 71 voltas. É a antepenúltima etapa do Mundial. Reveja a largada, acompanhe. O Mansell larga, vem bem para dentro, veja como ele joga o Patrese para fora. O Berger recupera a posição, ganha a posição do Senna. E quando eles chegam na última curva, e agora você tem a visão da largada de dentro do carro da equipe Ferrari. São vários ângulos para você conferir a Fórmula 1 na largada do Grande Prêmio de Portugal. Olha como o piloto da Ferrari não consegue nenhuma posição. E aí na primeira curva, o Nigel Mansell conseguiu recuperar, conseguiu definir a liderança em cima do Patrese. E o Ayrton, que havia perdido a terceira posição para o Berger, no mesmo ponto, também na curva, conseguiu a sua terceira posição. Mansell em primeiro, Patrese em segundo, Ayrton Senna em terceiro. Aí está o Ricardo Patrese, o italiano Ricardo Patrese, o piloto mais experiente da Fórmula 1. Patrese completa neste Grande Prêmio de Portugal 238 GPs. Está aí na segunda posição, Senna em terceiro, Berger em quarto. Patrese que havia assinado um contrato com a Benetton e agora tem todas as chances, disse o Patrese hoje de manhã lá em Portugal, que tem 99% de chances de continuar na Williams. Enquanto o Flávio Briatore, diretor da Benetton, informa que ele tem 99% de chances de ir para a Benetton. Pelo jeito, a pinta é de que Ricardo Patrese será confirmado como segundo piloto da equipe Williams, andando na temporada de 93 ao lado de Alain Prost. Patrese ultrapassou a Lotus com problemas, andando bem lentamente, e ele vem segurando a segunda posição. Senna chegou a ameaçar no começo. Aí completa mais uma volta o Nigel Mansell, também o Patrese, tem uma folga razoável em relação a Ayrton Senna. Aí está o tricampeão do mundo, o brasileiro Ayrton Senna, ocupando a terceira colocação neste início de Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1. O Ayrton, que pelo noticiário do fim de semana vai perdendo a vaga na Williams, mas tem bastante chance de continuar na Fórmula 1 e de continuar inclusive na equipe McLaren. A McLaren perde o motor Honda, mas está em negociações para ganhar um motor Renault, que é o mesmo motor que equipa a Williams, campeã do mundo. Seria bastante interessante Prost e Senna competindo em equipes diferentes, mas com motores iguais, fortes. A McLaren ajeitando
o chassi do seu carro, dando mais equilíbrio para o Ayrton Senna. E aí nós teremos realmente uma temporada de 1993 muito equilibrada e muito emocionante. Lá vai o Ayrton brigando nesta prova por uma definição de vice-campeão do mundo. Ele, Schumacher e Patrese. Schumacher com problema na largada ficou lá para trás. Patrese está na segunda posição. E o Ayrton Senna na terceira, com Gerhard Berger ocupando o quarto. Passou Mansell. Aí está a imagem de dentro do carro, você passeando pela pista, pelos 4.350 metros do circuito de Estoril. Um circuito que tem curvas de todos os tipos, curvas de alta, curvas de baixa, curvas de média velocidade. O piloto precisa ter muito braço. É uma pista para quem sabe realmente pilotar um Fórmula 1. Depois de 5 voltas, os 6 primeiros, Mansell, Patrese, Senna, Berger, Mika Häkkinen e Martin Brundle. 2 Williams, 2 McLarens, uma Lotus e uma Benetton. Uma diferença que vai chegando quase a 6 segundos, 5.998. A diferença que Mansell tem em relação ao segundo colocado, Riccardo Patrese. Uma corrida tranquila de Nigel Mansell. Uma câmera colocada num lugar diferente do carro, você repara, mais à frente, que não mostra dentro do cockpit. Está bem no bico do carro, mostrando mesmo a pista, mostrando o asfalto, onde eles vêm rasgando, vêm pisando firme. A corrida terá 71 voltas, percorrendo uma distância de 308 quilômetros, 850 metros. No ano passado, a vitória foi de Riccardo Patrese. Aliás, a última vitória de Riccardo Patrese pilotando o Williams. Esse ano o Patrese tem 6 segundos lugares. Não ganhou ainda em 1992. Nós estamos tentando o restabelecimento do contato com o Autódromo de Estoril. Aí a distância de Mansell para Patrese, 6 segundos 587 é a diferença. Mansell na frente, Patrese em segundo. Houve um problema generalizado das linhas de áudio que saem do Autódromo de Estoril para o Brasil. E por isso problemas com o som do Luiz Alfredo, do Reginaldo Leme e do Roberto Cabrini, que acompanham a corrida lá em Portugal. Passa Mansell. Mansell na liderança. Volta mais rápida do inglês, 1:19.382 a 197,27 por hora. Chegando quase a 200 por hora, Nigel Mansell, o líder do Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1. Temporada definida com o Mansell campeão. Faltam ainda, além desta de Portugal, 2 etapas. O Grande Prêmio do Japão e o Grande Prêmio da Austrália. E a maior expectativa, ou as duas grandes expectativas para esse final de temporada, são exatamente para o vice-campeão e para a troca de pilotos. 7.793. Aumenta em quase 1 segundo a distância nesta volta o Nigel Mansell. Vai passeando na pista o britânico Nigel Mansell. É bom salientar, é bom reafirmar que os pilotos largaram com os pneus tipo C. E o componente desse pneu deve exigir pelo menos uma troca durante o Grande Prêmio de Portugal. Por isso, o Nigel Mansell vai pisando, vai acelerando, vai procurando mandar ver, ganhar uma boa distância em relação aos outros competidores para poder fazer o seu pit stop sem problema. Olha aí o Gerhard Berger. Nunca é demais lembrar que no ano passado, brigando pelo título com o Ayrton Senna, aí nesta pista em Portugal, o Nigel Mansell viveu um dos momentos mais incríveis da Fórmula 1. Liderava a prova, estava tranquilo em primeiro, parou para fazer uma troca de pneus, uma
peça do pneu, uma porca foi mal apertada, ele saiu e ficou com o pneu caído no meio do caminho e acabou perdendo a chance de vencer o Grande Prêmio de Portugal. Você vê aí Gerhard Berger passando atrás de Ayrton Senna. Berger está em quarto. Berger que vai para a Ferrari o ano que vem. E a distância, 2.367. E a distância do Senna na terceira posição para o Berger, que vem aí na quarta. Ele que sai da equipe McLaren para pilotar a Ferrari no ano que vem. Agência Trapa Tudo recebe a maior galera e deixa o humor correr solto. Os Trapalhões, hoje, 7h15 da noite. Mansell está em primeiro. Na segunda colocação, Ricardo Patrese. Em terceiro, Ayrton Senna. A quarta está aí com Gerhard Berger, o austríaco da McLaren que passa. Em quinto, Mika Häkkinen, o piloto finlandês da Lotus. Na sexta posição, a Benetton de Martin Brundle. São os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1. Michael Schumacher, que ocupava a quinta posição no grid, teve problemas na volta de apresentação e acabou largando em último. Um problema generalizado na central de áudio que manda o som de Portugal do Grande Prêmio do Autódromo de Estoril para todo o Brasil. Aconteceu e nós estamos tentando restabelecer esta conexão, esta linha de áudio, quando o Senna coloca 2 segundos 802 milésimos em relação ao Gerhard Berger. Senna na terceira posição, Berger na quarta. No Campeonato Mundial, o Schumacher com 47 pontos está 1 ponto à frente do Patrese e do Senna, e com 46 estão brigando os 3 pelo vice-campeonato. Mais uma volta completada. Eles vão lá na zebra, pelo menos foram Berger e Häkkinen na entrada do retão. Já não foi o Brundle. Passaram Mansell, Patrese, Senna, Berger, Häkkinen, Brundle. Os 6 primeiros pilotos do Grande Prêmio de Portugal. Os 6 que estão na zona de pontuação neste início de prova. Na última prova da Europa da temporada 92. Aí está a Lotus de Mika Häkkinen, o piloto finlandês, que faz uma boa temporada, como toda a equipe Lotus. Mika Häkkinen ocupa a 8ª posição no campeonato com 9 pontos. O Herbert, que é o outro piloto, está em 14º com 2 pontos. São, portanto, 11 pontos conquistados pela Lotus, que ocupa a 5ª posição no Mundial de Construtores. 10 voltas completadas, ou depois de 10 voltas, Mansell, Patrese e Senna, Berger, Häkkinen, Brundle são os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio de Portugal. Alboreto, Alesi, De Cesaris, Gachot, Butsen, Eric Comas, do 7º ao 12º colocados. Não aparecem aí entre os 12 primeiros nenhum dos outros 2 brasileiros, nem o Maurício Gugelmin, nem o Christian. O Christian que ia largar na última posição, acabou largando na penúltima. E o Gugelmin que largou em 20º. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento linha Fiat 93, Hilco, Bliss, Brahma Chopp e Samoa. Grande Prêmio de Portugal, Fórmula 1, ao vivo na Globo. Televisão mostrando aí a performance do Mika Häkkinen, o piloto finlandês da equipe Lotus. Lotus repetindo, fazendo uma boa campanha na temporada. Confirmou já Häkkinen e Herbert para a próxima. O Herbert teve problema logo no começo. Já parou para trocar pneu ainda nas 2, 3 primeiras voltas. Depois apareceu lento e deve até ter abandonado o Grande Prêmio. Mika Häkkinen ocupa a 5ª posição. O piloto finlandês que aí está com a Lotus número 11. A Lotus voltando a figurar entre as principais equipes da Fórmula 1. Está aí tranquilamente na 5ª posição entre as maiores escuderias. Atrás das poderosas Williams,
Ferrari, McLaren e da Forte Benetton. Veja aí, a bela imagem da Lotus, da bonita Lotus, pilotada aí pelo Mika Häkkinen, um piloto de 23 anos, que estreou o ano passado, em 1991, no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Phoenix. Tem um quarto lugar na França este ano, como a sua melhor colocação na Fórmula 1. E aí, o Martin Brundle, que está em sexto e está até agora desempregado. Se bem que toda essa revolução que aconteceu nesse fim de semana pode até trazer o Martin Brundle de volta para a equipe. E olha aí o Jean Alesi da Ferrari na brita, com a roda patinando, já tirou o volante. E um abraço para ele. Sai do carro, bate o cinto, Jean Alesi, a equipe Ferrari está fora do Grande Prêmio de Portugal. Jean Alesi, que largou em 10º, veja aí, ó. Ele não consegue fazer a curva, roda, vai para a caixa de brita, errou na hora de frear e entrar na curva. Aí o carro patina, o carro escorrega, ele vai para a brita e da brita ele não consegue sair. Abandona o Grande Prêmio de Portugal, Jean Alesi, a Ferrari número 27, que largou na 10ª colocação. E agora está fora da prova. Aí está o Martin Brundle, o sexto colocado. Martin Brundle, que havia sido devidamente rifado pela equipe Benetton. A Benetton manteve o Michael Schumacher e havia contratado, assinado o contrato com o Riccardo Patrese, que sairia da Williams e iria para a Benetton, para este carro pilotado pelo inglês Martin Brundle. E aí começou toda a especulação sobre o futuro do Martin Brundle. Ele que está aí na sexta posição com o seu Benetton fora. O Brundle vai para a Williams, substitui o inglês na equipe inglesa. Martin Brundle fica sem emprego. E agora, neste final de semana, em Portugal, o Brundle, que está 1.871 atrás do Häkkinen, o Brundle parece ver aí uma outra chance, um outro cockpit vazio. Exatamente o do carro número 20, o do carro número 19 da equipe Benetton. O Martin Brundle pode até pintar de volta se realmente se confirmar a ida ou a ficada, né, do Riccardo Patrese na Williams. Porque para o amigo da Globo, que está meio surpreso com tudo isso, o que foi informado esta manhã é isso, que Riccardo Patrese fica na Williams e Alain Prost será realmente o primeiro piloto da equipe Williams. Alain Prost e Riccardo Patrese seriam os pilotos da Williams, e aí o Martin Brundle ganha a chance de ficar na Benetton, com o Ayrton Senna aumentando a possibilidade de continuar na McLaren. O ronco do motor, o Grande Prêmio de Portugal, as imagens para você de dentro do carro, ali da frente do carro. Aí está Riccardo Patrese ocupando a segunda colocação. É o carro do Riccardo Patrese. Uma imagem com a câmera colocada no lugar diferente. A distância do Mansell. O Mansell continua andando forte. Está 9.753 à frente do Patrese. Olha aí o Patrese. Nesta câmera de dentro eles ficaram mais com o asfalto mesmo. Olha aí, Riccardo Patrese. 6 segundos, 226 milésimos à frente de Ayrton Senna. Essa é a diferença do segundo colocado, Riccardo Patrese, para o terceiro, Ayrton Senna. Patrese está com tranquilidade em relação ao Senna. 6 segundos. Enquanto o Mansell já está quase 10 segundos à frente do próprio Patrese. Mansell em primeiro, Patrese em segundo, Ayrton Senna em terceiro. Olha o Mansell já chegando nos retardatários. Aí ele está ultrapassando a Minardi do Christian Fittipaldi. O Mansell já começa então a entrar na região do tráfego. Está pisando muito forte, está imprimindo um ritmo violento à corrida. O Nigel Mansell, que vai fazendo aí as suas 3 últimas corridas na Fórmula 1. Hoje em Portugal e depois as 2 corridas restantes no Japão e na Austrália.
no Japão, dia 25 de outubro, na Austrália, dia 8 de novembro. Depois, o Mansell muda de vez para os Estados Unidos. Mansell, Patrese, Senna, Berger, Hakkinen, Brambell. Nenhuma alteração nas 6 primeiras colocações do Grande Prêmio de Portugal, que você acompanha ao vivo aqui na Globo. Hoje no Domingão do Faustão, vídeo cacetada, rala e rola, as Olimpíadas do Faustão. Hoje, 3h30 da tarde. Vai chegando o Mansell nos retardatários, já passou o Christian, já passou a Larousse, vai chegando os pilotos que estão para trás. Olha aí, passou o Gugelmin, agora ele vem ultrapassando o Modena, as duas Jordans juntas. Agora ele está ultrapassando o Stefano Modena. Deixou para trás o piloto italiano e vai, na sequência, alcançar o Maurício Gugelmin, o outro piloto da equipe Jordan. Olha aí o Mansell chegando então para cima do Maurício. O Maurício que também estava aí numa briga para trocar de carro. Poderia ir para a equipe Sauber, uma equipe suíça que vai pintar na Fórmula 1 no ano que vem, que já tem o Paul Wendlinger como primeiro piloto e anunciou o JJ Leto como segundo. O Maurício é ultrapassado agora pelo Nigel Mansell. Uma volta do líder em cima do brasileiro Maurício Gugelmin. E aí a televisão mostra a diferença diminuindo de Mansell em relação ao Patrese. 5.226, o Mansell pegou tráfego, o Patrese está com pista limpa. Provavelmente essa é a diferença, esse é o ponto que faz com que o Patrese chegue. E olha aí, mais um retardatário sendo ultrapassado. A imagem do carro do Ricardo Patrese, mostrando para você bem a ponta aqui, o começo do bico do carro do Patrese. E aí, como o carro balança, como o carro dança, vai para lá, vem para cá, nesta seletiva pista de Estoril, no Grande Prêmio de Portugal. Completa mais uma volta o Ricardo Patrese, que também já começa a pegar o tráfego, já começa a enfrentar os retardatários. Você deu uma curtida no som do motor Renault da Williams, o carro do Ricardo Patrese. E ele que vai aí também perseguindo os retardatários. Agora é que ele chega no Christian Fittipaldi, que já há algum tempo o Nigel Mansell deixou para trás. Está aí o Patrese fazendo a manobra e ultrapassando o Christian. Brasileiro Christian Fittipaldi, que depois do acidente sofrido, ficar 3, 4 provas fora, vai se recuperando, vai voltando e vai tentando aí pilotar o seu Minardi, vai garantindo também a sua colocação no ano que vem na própria Minardi, que garante vai ter um motor melhor, talvez nem seja este motor V12 da Lamborghini que hoje equipa a Minardi. Reveja a ultrapassagem pela visão da câmera que está no carro de Ricardo Patrese. E aí ele vai chegando, cumprindo o mesmo percurso do Mansell. Depois da Minardi, a Larousse. Aí tem o Stefano Modena da Jordan, o Maurício Gugelmin da Jordan. Exatamente o mesmo caminho, e agora resta a gente conferir como é que está a distância, como é que vai voltar a ficar a distância entre Mansell e Patrese. Porque ela era de quase 10, veio para casa de 5 alto, e depois, com o Patrese pegando o tráfego, ver se o Mansell lá na frente teve algum refresco e consegue recuperar a vantagem que era dele. O Patrese demorando um pouco para ultrapassar o Stefano Modena. Agora ele coloca por dentro. O Modena fecha a porta. E aí são dois italianos discutindo. Mansell já volta a subir a diferença, veja. 8 segundos, 250 já é a distância do Mansell e do Patrese. O Mansell recupera um pouco a vantagem que tinha em relação ao segundo colocado. É exatamente o problema do tráfego. Você pega, tem um problema como esse que está tendo, e aí a coisa se complica. Michael Schumacher no box. Pit stop de Michael Schumacher. 6 segundos, 71 milésimos.
Michael Schumacher, que teve problema no começo da prova, largou da última posição, porque o carro apagou ainda no grid da volta de apresentação, conseguiu percorrer a volta, mas largou na última colocação, e agora já teve que fazer um pit stop. E aí está o brasileiro Ayrton Senna no box. Ayrton Senna no box, fazendo o seu pit stop, conforme o Roberto Cabrini informou no começo da transmissão da Globo. Olha que belíssimo pit stop do Senna, 4,95, belíssimo. Como o Cabrini havia informado, os pilotos optariam realmente por pelo menos uma parada nos boxes para a troca de pneus durante esse Grande Prêmio de Portugal. O Schumacher já parou, o Ayrton também. O Mansell vai procurando largar, botar uma boa distância para não ter problema. E aí o Patrese ultrapassando agora, indo para cima do Maurício Gugelmin. Mais um retardatário, o brasileiro Gugelmin, que fica para trás na manobra do Ricardo Patrese. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Philco, Bliss, Brahma Chopp, Samoa e linha Fiat 93. Ricardo Patrese, segundo colocado. Ele que deve permanecer na equipe Williams, ao lado de Alain Prost. O que provocou realmente a explosão de vez da encrenca entre Alain Prost e Ayrton Senna. Alain Prost fez valer o seu contrato, que impedia a presença de Ayrton Senna na mesma equipe. A força da Renault, da Elf, fornecedores de motor e combustível da equipe Williams. Williams que lidera o Grande Prêmio depois de 21 voltas. Mansell e Patrese a dobradinha. Berger, Hakkinen, Brundle e Senna. O Senna vai para a sexta posição porque, você lembra, ele acabou de fazer um pit stop de trocar pneus. Mansell, Patrese, Berger, Hakkinen, Brundle, Senna. Ainda volta na região de pontuação, na zona de pontuação, na sexta colocação. E fica aguardando Brundle, Hakkinen, Berger e os dois pilotos da Williams também, que provavelmente farão uma troca de pneus. O Ayrton já está com o pneu ok para continuar na prova. São 71 voltas do Grande Prêmio de Portugal. Nós já estamos com mais de 20. Ricardo Patrese ocupando a segunda colocação. Patrese, segundo o Flávio Briatore, diretor da Benetton, chegou a assinar contrato com a escuderia. Olha o Berger também indo para o seu pit stop. A parada nos boxes de Gerhard Berger para a troca de pneus. Trabalha bem também a equipe McLaren com o Berger, 5.11, um pouquinho mais lento apenas do que a troca feita no carro do Ayrton Senna. E volta aí o Berger. Mansell, Patrese são os dois primeiros. A terceira posição agora. O Berger provavelmente perdeu. E o Ayrton volta fazendo 1:19.063 a 198,07 por hora. A volta mais rápida do Grande Prêmio de Portugal é do brasileiro, do tricampeão Ayrton Senna. Voltou com pneu novo e pisando fundo o Ayrton, mostrando que realmente a troca de pneus faz melhorar o rendimento do carro aí na pista de Portugal do Estoril, porque está calor. Você percebe o Patrese indo para o box agora. O Patrese vai fazer a sua troca de pneus e as alterações serão absolutamente constantes a partir de agora, com as trocas, com as paradas nos boxes. Olha o tempo complicado de Ricardo Patrese. Veja como ele perde tempo. Vai para quase 20 segundos, Ricardo Patrese. 19:31, perdeu muito tempo. Problema para desenroscar a roda para troca de pneus de Ricardo Patrese. E aí está o Ayrton
se recuperando na corrida depois de sair da terceira para a sexta posição por uma troca de pneus. E ele vai pisando para valer. Vai recuperando suas posições. O Patrese já parou. O Berger já parou. As alterações vão acontecer. A hora que pintar de novo o resultado oficial dos primeiros colocados, provavelmente o Ayrton já vai ter subido de posição. O Patrese com problemas no pit stop, 19h30, com dificuldade para fazer a troca de pneus. Aí está Ayrton Senna. Não gostou da atitude do Alain Prost. O Ayrton, pelo jeito, estava até disposto a dividir a equipe Williams com o Alain Prost, confiando no seu braço, no seu talento e no bom carro da Williams. Voltou abusadamente a Dallara ali na frente do Ayrton Senna. Quando o trabalho agora é da equipe Benetton, a equipe Lotus também trabalha. Benetton trocando, Lotus trocando, McLaren trocando e um carro da Williams já também fazendo a troca de pneus. Apenas o Nigel Mansell, daqueles 6 que estavam na liderança, não parou para trocar pneus. Parou o Patrese, parou o Senna, parou o Berger, parou o Hakkinen, parou o Brundle. Falta apenas o Nigel Mansell. Olha o Gerhard Berger ocupando aí, pela informação da televisão portuguesa, a terceira colocação. Mansell está em primeiro. Ayrton Senna deve estar ocupando agora a segunda colocação. Ayrton Senna deve estar na segunda colocação neste instante. Mansell em primeiro, Senna em segundo, Berger em terceiro. O Mansell já completou 25 voltas com 1:19.938. Está andando bem o Mansell. 1:19.938. A 25ª volta completada por Nigel Mansell. O Senna ainda não passou. Há uma grande diferença entre a liderança e a segunda colocação. 30,9. Passou o Senna na segunda posição, confirmada. Em primeiro Mansell, em segundo Senna, em terceiro Berger. O Mansell está 30 segundos, ponto 9 à frente do piloto Ayrton Senna. Mansell com 30 segundos, quase 31, portanto, à frente de Senna. E o Senna na segunda colocação. Em primeiro Mansell, em segundo Senna, em terceiro Berger. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Blitz, Brahma Chopp, Samoa, linha Fiat 93 e Filco. Você acompanhou a melhor volta da corrida, dada por Ricardo Patrese, 1:18.666. Mansell, Senna, Berger, Patrese, Hakkinen, Brundle. Esses são os 6 primeiros. Os mesmos 6 primeiros. O Patrese voltou andando forte, baixando para casa de 1:18, 1:18.6. Faz a volta mais rápida. Agora, fica claro o quanto o Patrese foi prejudicado por aquele trabalho ruim da equipe no box. O Senna está chegando no Christian. Brasileiro contra brasileiro, no bom sentido. O retardatário Christian Fittipaldi fica para trás. O Ricardo Patrese, então, ficou muito prejudicado pelo trabalho da equipe Williams. Você tem a ideia. A posição era a seguinte. Era, olha aí na brita, mais o carro, a equipe Venturi na brita. Fica fora o piloto da Venturi, o Kyo Katayama. Depois de derrapar, rodar, parece até no mesmo trecho do Jean Alesi, mas ele conseguiu voltar. Os fiscais deram uma força e ele voltou. Ficou perigosamente ali no meio da curva, mas conseguiu ir embora. Olha aí o Ayrton, ocupando a segunda colocação. Antes das trocas de pneus, o Mansell era o primeiro, o Patrese o segundo, aí vinha o Senna em terceiro, Berger em quarto, Hakkinen em quinto, Brundle em sexto. Depois da troca de pneus, o Mansell, que não trocou, se segura lá na liderança.
O Senna voltou à frente do Berger. Ele na segunda, o Berger na terceira posição. Olha aí o trabalho da Ferrari do Ivan Capelli. Lá atrás a mesma coisa. Na sexta colocação o Brandon, na quinta o Hakkinen. Quem saiu no prejuízo foi o Ricardo Patrese. O Patrese, que estava em segundo, virou quarto colocado, porque a equipe demorou quase 20 segundos para fazer a troca de pneus. Ayrton Senna mantém uma distância de 7,932, quase 8 segundos. O Ayrton está à frente do Berger. Numa tranquila segunda colocação, o brasileiro Ayrton Senna. Mansell em primeiro, Senna em segundo, Berger em terceiro, Ricardo Patrese em quarto. A quinta colocação é de Mika Hakkinen, a sexta é de Martin Brundle. Christian Fittipaldi ocupa a 15ª posição. 15ª posição para Christian Fittipaldi. Ele não parou ainda para trocar pneus. Depois de 27 voltas, portanto, ocupa a 15ª colocação Christian, que acabou largando na 25ª, depois do problema com o Schumacher, que largou em último. Aí a equipe Williams esperando o Nigel Mansell. Maurício Gugelmin tem problemas e parece ter abandonado o Grande Prêmio de Portugal. Christian está em 15º. Ayrton na segunda colocação. O Patrese vem chegando para cima do Gerhard Berger. Acompanhe. Os dois fazendo ultrapassagens para cima de retardatários, mas a distância não é grande. O Patrese vai apertando o ritmo. E aí você viu exatamente a distância. Tem um retardatário entre o Patrese e o Berger. Ou seja, o piloto austríaco da equipe McLaren vai ter problemas para enfrentar aí a fúria do italiano Patrese, que vem chegando com tudo. Olha o Berger saindo de mais um retardatário, saindo para deixar agora dois entre ele e o Patrese. E aí está Nigel Mansell indo para a troca de pneus. Foi o último dos tops da prova, dos líderes da prova. Olha aí o tempo o tempo de Nigel Mansell no box. Mansell 9,45, foi bem. Ele volta. O Ayrton não deve ter conseguido ultrapassá-lo. Ele deve voltar na primeira colocação. Mas depois de um problema geral para todo mundo ali da central de áudio lá no Estoril, em Portugal, tudo restabelecido. Luiz Alfredo, Reginaldo Leme, Roberto Cabrini continuam acompanhando para você o Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1. Luiz Alfredo. É isso aí, Kleber. E a gente já destaca que a diferença de Mansell para Senna, que era de 31 segundos quando Mansell entrou para o pit stop, agora 22 segundos, Mansell é o primeiro. Estamos na volta de número 30. Ayrton Senna, 22 segundos e meio de Mansell, é o segundo colocado. Gerhard Berger, o terceiro, a 10 segundos e meio de Ayrton Senna. Ricardo Patrese forçando o ritmo, tentando se aproximar de Berger. Ele está a 2 segundos e 3 décimos. Você vê Nigel Mansell aí, o líder. Ricardo Patrese o quarto, Hakkinen o quinto, Brundle o sexto, Schumacher numa corrida impressionante de recuperação, largou em último, já é o sétimo colocado. É a grande sensação do Grande Prêmio de Portugal, o desempenho de Michael Schumacher. Alboreto o oitavo, De Cesaris o nono, Comas o décimo, Christian Fittipaldi, 13º colocado. Vai bem Christian Fittipaldi. Nigel Mansell completa mais uma volta, a volta de número 30. Christian Fittipaldi confirmado no 13º lugar. E a gente não tem aqui no computador Gugelmin. Olha a diferença de Mansell para Senna agora, 2 segundos, 696 milésimos. Estamos na volta de número 31, de um total de 71 voltas no Grande Prêmio de Portugal. As trocas de pneus mudando o Grande Prêmio, a situação, e Mansell ainda em primeiro, mas com Senna perto dele.
As trocas de pneus mudaram completamente o panorama da corrida. Uma corrida que estava com Mansell numa liderança tranquila de 30 segundos à frente de Patrese, Berger, Senna, todos eles que lutavam pela segunda colocação. Senna foi o primeiro desses que lutam pela ponta, foi o primeiro a parar na 20ª volta. Fez uma troca excepcional, novo recorde em tempo de pit stop, 4,95. O recorde anterior pertencia à Ferrari com 5,15. Logo depois veio o Berger, que também bateu esse recorde da Ferrari, fez uma troca em 5,15. O Patrese fez uma troca muito ruim com 19,31, teve um problema no macaco ali, quando aí os mecânicos foram levantar o carro. O Mansell também foi mal, 9,45. Então a diferença agora diminuiu bastante e o Senna está 3,3 atrás do Mansell. Aí você vê a situação após 30 voltas, mas completada a volta de número 31, Mansell parte com 1,18,886. Aí Schumacher, Alboreto, De César, Escobar, Lutsen e Modena, do 7º ao 12º lugar no Grande Prêmio de Portugal. Completada a volta de número 31, Mansell é o primeiro, está a 3 segundos 344 milésimos de Ayrton Senna. Senna com folga em relação a Berger, está a 11 segundos e 89 centésimos de Berger. O quarto é Ricardo Patrese, a 3 segundos e 7 décimos. Quinto Mika Häkkinen, o sexto Brundle, o 7º Schumacher. Cabrini. Essa grande troca de pneus feita pela McLaren reflete o bom ambiente que agora existe na equipe, depois que foi confirmada a vinda dos motores Renault pelo diretor da equipe, Ron Dennis. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas na prática isso já existe. Agora há pouco, Frank Williams pediu para que fosse transmitido um recado para Ayrton Senna depois da corrida. Ele quer falar com o Senna hoje à noite ou amanhã cedo. Segundo Frank Williams, ele deve a Ayrton Senna essa conversa. E Mansell, mais uma vez, faz a volta mais rápida. 1,18,225, mais de 200 km por hora. Essa volta de Nigel Mansell. Mansell, Senna, Berger, Patrese, os 4 primeiros. Tudo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Brahma Chopp, Samoa, linha Fiat 93, Dilco e Bliss. Olha como aumentou a diferença de Mansell para Senna. 4 segundos 633 milésimos. Destaque também para a excepcional corrida de Christian Fittipaldi. Ele acaba de superar lento e já é o 12º colocado. Mansell, Senna, Berger, Patrese, Häkkinen e Brundle, 6 primeiros. Mansell, uma volta mais rápida, 1,18,225. Completa agora a volta de número 32. Destaque-se também a corrida de Mika Häkkinen, excelente corrida de Mika Häkkinen, que já fez o pit stop, e aliás, quando ele parou no box, ele era o 2º colocado, está agora na 5ª colocação, mas mantendo o ritmo desses 6 primeiros. E é claro, do Schumacher, que largou na última fila, teve que entrar no box prematuramente e já está em 7º. Mansell completou a volta de número 33. Um total de 71 voltas, a 38 voltas do final. 1,19,196. Senna está a 5 segundos e 3 décimos dele. Berger, o terceiro. Patrese, num ritmo forte, faz abaixo de 1,19. 1,18,349. E se aproxima de Berger. Häkkinen, o quinto. Brundle, o sexto. Christian, o 12º colocado. Aí o líder Nigel Mansell. Tem outro aspecto nessa corrida, como ela tem 71 voltas e as trocas começaram na 20ª volta, porque todos os pilotos resolveram largar com pneus do tipo C, existe a possibilidade de uma segunda troca ainda antes do final. Se bem que a parte mais dura da corrida, a parte em que o carro está mais pesado, é realmente essa das voltas. Então agora os carros já estão bem mais leves. Pode ser que o pneu resista às outras voltas, mas no caso do Senna, por exemplo, que trocou com 20 voltas, ele terá que dar 51 com esse outro jogo de pneus. Pode haver uma segunda troca. Mansell está a 6 segundos de Senna. Mansell líder na prova, sendo o 2º colocado. Aí você vê Ricardo Patrese, que é o 4º colocado, e vai se aproximando de Gerhard Berger.
pintando a briga pelo terceiro lugar. Berger tirou 1:20.356 e o Patrese 1:18.721. O Patrese virou apenas 3 décimos de segundo mais lento do que Mansell. Portanto, as Williams virando na casa de 1:18. Senna fez 1:19.110. É o segundo colocado. Berger, Patrese, Martin Brundle, Mika Häkkinen o sexto e Schumacher o sétimo. Agora o Schumacher tem muito trabalho porque está a quase 19 segundos de Mika Häkkinen. Mas está folgado porque está a mais de 10 segundos de Alboreto, o oitavo colocado. Aí Ricardo Patrese. Câmera colocada no carro de Ricardo Patrese. Você pode sentir a tentativa dele de se aproximar de Gerhard Berger. Patrese, que nessa luta tenta compensar os quase 20 segundos que ele perdeu na troca de pneus. A peça que a Williams aprontou para ele, o pessoal da Williams. Dá para ouvir até o barulho da máquina, o som da máquina de Patrese. Aliás, a Williams perdeu feio para a McLaren aqui nas trocas de pneus. Essa do Patrese, que teve um problema ali com o macaco, foi 19,31. E a do Mansell foi 9,45. Enquanto a do Senna, 4,95. Repito, novo recorde em tempo de troca de pneus. E a do Berger, 5,11. Patrese a 1 segundo e 27 centésimos. Agora já encarou no visual a Gerhard Berger. A luta de Patrese para recuperar o tempo perdido no box. Vai para cima de Berger, enquanto para a Ferrari de Ivan Capelli. Alesi já está fora e Capelli também. Um grande prêmio triste para a Ferrari. Mais um problema, mais uma tristeza, mais um grande prêmio infeliz para a Ferrari. Patrese vai com tudo. Mansell completa a volta de número 36. Senna diminui um pouco a diferença. Tirou 3 décimos de segundo. Senna que é o segundo colocado na prova. Berger o terceiro, Patrese a menos de 1 segundo de Berger. Olha só o Berger ali, na mira de alça de Patrese. Daqui a pouco a briga pelo terceiro lugar. Olha na freada como ele se aproxima, o Patrese do Berger. Na frente, o terceiro colocado Berger, e você ao lado de Patrese o quarto. Brundle é o quinto, Häkkinen o sexto. Olha como o Häkkinen está quase 3 décimos de segundo do Brundle. Mansell o primeiro, Senna o segundo, menos de 6 segundos de Mansell. Berger, Patrese, Brundle e Häkkinen, 6 primeiros. Olha como Mika Häkkinen está pertinho, bem perto de Brundle. Schumacher, o sétimo colocado, a 16 segundos, um pouco mais de 16 segundos de Brundle. Mansell completa a volta de número 37, aumentando o ritmo, 1:18.755. Olha Patrese se aproximando de Berger, está pintando a briga pelo terceiro lugar. O segundo é de Senna. O Patrese, para compensar aquele tempo de 19,31 perdido nos boxes, faz a corrida que há muito tempo ele estava devendo, porque era um carro como um carro Williams. Vai se aproximando Patrese. Também em ritmo de recuperação, menos de 1 segundo, já vai ficando cada vez mais perto. Daqui a pouco, Berger já vai sentir o calor da Williams, número 6, Ricardo Patrese. Mansell está a 7 segundos e meio de Senna, o segundo colocado. Senna folgado, quase 11 segundos de Berger. E Mika Häkkinen parte para cima de Brundle, na tentativa de recuperar o quinto lugar. O sétimo ainda de Schumacher. Mas o Schumacher também vem diminuindo, hein? Só nessa volta diminuiu 2 segundos para se aproximar de Häkkinen e também de Brundle. Câmera colocada no carro de Patrese. Você tem a oportunidade de acompanhar no detalhe a perseguição do italiano ao austríaco Gerhard Berger. Daqui a pouco a briga pelo terceiro lugar. Christian Fittipaldi é o 12º colocado.
Olha como chegou. Olha como o Patrese chegou. E Mansell faz a volta mais rápida, 1:17.432. E Patrese chega em Berger. Abre uma vantagem Mansell de 10 segundos, 261 milésimos de Senna, o segundo colocado. E essa aí a briga pelo terceiro lugar. Patrese já mostrou a cara. Olha a volta mais rápida de Mansell, 1:17.432, superando os 200 km por hora. Patrese também no ritmo forte. Vai pra cima de Berger na briga do terceiro lugar. Por enquanto, o estudo. E aí a gente vê o terceiro lugar de Berger com Honda e o quarto de Patrese com Williams. A freada se aproxima e na retomada de velocidade o motor Honda consegue ainda falar. A Renault e Patrese indo à caça da Honda. Gerhard Berger, enquanto Mansell completa a volta de número 39 de um total de 71. Você vê a grande aproximação no momento de freado, no momento que precisa um melhor balanço do carro. Aí, olha aí, que é a reta, que é para passar, o Honda ainda rende mais. Agora foi pro vácuo, não tem jeito. E passou. Passou? Não passou. Berger na preferência do traçado, mas Patrese não desiste. Não passou porque... Olha aí agora. Berger fecha a porta. Quando ele teve que tirar do vácuo, só sobrou o lado de fora da coisa. A preferência Berger com isso segurou o terceiro lugar, mas essa briga vai continuar. Estamos à volta de número 40. O total, 71 voltas, é o Grande Prêmio de Portugal ao vivo para você na Globo. Mansell, Senna, Berger, Patrese, Hakkinen e Brundle. Veja aí. Na curva. Como Berger freou mais tarde, ganhou a preferência e segurou o terceiro lugar. Agora Patrese dá um pouco de respiro. Se aparta um pouco de Berger, daqui a pouco ele retoma a luta. Mansell, Senna, Berger, Patrese, Hakkinen e Brundle. Todo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Samoa, linha Fiat 93, Filco, Bliss e Brahma Chopp. A briga de Senna e Patrese, de Berger e Patrese, enquanto que o Senna vai aumentando a vantagem em relação a Berger, 11 segundos 652 milésimos. O forte, Senna faz a melhor volta dele, Senna 1:18.931 abaixo de 1:19. Mansell virando na casa de 1:19, abriu 12 segundos em relação a Senna. Estamos à volta de número 41, a 30 voltas do final. A única chance aí do Patrese é realmente encostar, colar na traseira do Berger, mas no momento em que ele possa pegar esse vácuo muito antes do meio da reta. Porque do jeito que está, o motor Honda, quando chega em reta, e se não tiver o vácuo no início da reta, não dá realmente, até porque aí o Berger tem a chance de fazer a defesa, ou seja, ele tomar o lado de dentro para na proximidade de uma curva. Agora, se existe uma grande diferença de motor na reta, existe também uma grande diferença de carro nas aproximações de curva, na freada e tudo mais. Na verdade, são dois segundos pilotos que esse ano decepcionaram por suas atitudes. O Berger, que não fez praticamente nada, a não ser uma vitória no Canadá que caiu de presente para ele, e o Patrese, que atualmente é um piloto que não passa ninguém. Nesse aspecto, o Berger ainda está na frente, que é muito mais arrojado. De novo, câmera no carro de Ricardo Patrese. Como ele vê o Berger na frente. Diferença de milésimos de segundo. Patrese, um jeito vai se aproximando. Mansell abre 13 segundos, 591 milésimos em relação a Senna. E olha como escapa ali, como abre mais Berger. Veja o traçado dos dois. Idêntico. Mansell, Senna, Berger, Patrese, Hakkinen e Brundle. Hakkinen é o quinto, Brundle o sexto. Christian Fittipaldi, 12º colocado.
Mansell completa a volta de número 42. E a Williams registrando que ele, tirando na cá, abaixo de 1,18. 1,17,940. Aí Ricardo Patrese. Se o pessoal da Williams não tivesse aprontado aquilo que aprontou, com o Patrese perdendo quase 20 segundos na troca de pneus, essa briga já não aconteceria. Olha aí, Mansell, Senna, Berger, Patrese, Hakkinen e Brundle, os 6 primeiros. Schumacher é o 7º, a 6 segundos, 427 milésimos de Brundle. Vai forçando, vai diminuindo a diferença Schumacher. É o que vai acontecendo com o Patrese em relação a Berger. O Patrese vai segurando, vai fazendo a pressão, ficando só na ameaça agora. Um bom momento porque tem retardatário na frente de Berger. Aí vai ter que ser na base do reflexo, do talento e da coragem. De Césares na frente. Modena também. A Ligier de Eric Comas. Agora chegou bem perto o Patrese, olha só. Abre a McLaren de Berger. Patrese por dentro no traçado, a preferência de Berger. Manteve o traçado, manteve o melhor rendimento, segurou e o Patrese volta a insistir. Luta que vale o 3º lugar do Grande Prêmio de Portugal, ao vivo para você na Globo. E uma batida feia ali. Williams, é Patrese ou Berger. Alguma coisa relacionada ali perto da entrada do box. O Patrese foi para cima do Berger, tem a impressão que tocou a roda traseira. Um choque fortíssimo, olha o Berger ali no box. Uma batida fortíssima do Patrese, teve muita sorte, que poderia ter sido um choque frontal ali na entrada do box. O Berger voltou e para o Patrese acabou, mas que susto passou o italiano, Reginaldo. Susto passamos todos nós, que há muito tempo a Fórmula 1 não tem uma batida tão forte numa reta. Ele pegou a traseira do Berger e correu um sério risco, olha aí, quando entrarem na reta. Ó, o sério risco, porque subiu o sério risco de capotar várias vezes. E aí o risco era muito maior, até correndo um risco sério de vida. Mas parece que está bem para trás. Claro que está sentindo, mas teve muita sorte. Olha agora a visão do carro do Patrese. Olha como ele toca na roda traseira esquerda. Voa. Você sabe o que aconteceu? Exatamente. Ele foi para tirar o vácuo. Só que no momento que ia tirar o vácuo, o Berger tirou o pé para entrar no box. Isso que o surpreendeu. Impressionante essa batida. Berger continua. Mansell, na volta de número 45. Está a 14 segundos, 211 milésimos de Ayrton Senna, o 2º colocado. Expectativa para o Berger. O que aconteceu com o Berger? Olha o Williams número 6 ali na reta. Olha o Berger aí. Olha o Berger aí. Está a 40 segundos do Senna. Cabrini. Roberto Cabrini, você. Maurício Gugelmin explica nesse momento por que ele foi obrigado a abandonar o Grande Prêmio de Portugal. Um problema elétrico no começo da prova e até que o motor cortou. Na volta que eu parei, simplesmente perdi todo o painel, deve ter sido um problema com a bateria ou com o alternador. E parado também Pierluigi Martini. Está lá na 22. Mansell, na volta de número 46, é o líder do Grande Prêmio de Portugal a 12 segundos e 861 milésimos de Ayrton Senna, o 2º colocado. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento linha Fiat 93, Hilco, Bliss, Brahma Chopp e Samoa. E o Schumacher, que vinha numa corrida de recuperação, teve problema nessa volta de número 45, tanto que ele virou 2,05.
40 segundos a mais e foi pro boxe. Um pneu furado do lado direito, ele teve que parar, aliás, a sua praticamente terceira parada do boxe, ele largou do boxe, fez um pit stop para troca de pneus normais e agora tem que trocar de novo. Quer dizer, ele que estava lutando pela sexta colocação, cai para nona, com essa parada, ele pode ser mantido ainda a nona colocação. Aí a posição, depois de 45 voltas, ainda consta Mansell, Senna, mais de uma hora de prova. Berger, Brundle, Hakkinen e Alboreto, que ganhou o sexto lugar com a batida do Ricardo Patrese. Christian Fittipaldi ali na frente de Nigel Mansell. Christian, que é o 12º colocado. Está corrigindo a informação, o Schumacher largou na última fila e não do boxe. Quem largou do boxe foi o Suzuki. Os dois carros que não pegaram na hora de sair para a volta de apresentação. Cai um pouco a diferença de Mansell em relação a Senna. Agora é de 11 segundos, 329 milésimos. Então nessa volta, problema de tráfego. Senna virou 1 segundo e 6 décimos mais rápido que Mansell. Senna fez 1:20,186. Era impressionante o Berger. Depois do susto, virou 1:18,336. Volta mais rápida do Berger na prova até aqui. Aí, Nigel Mansell, líder da prova. Volta Schumacher. O Berger entrou na batida. No toque, ele entrou no box e depois saiu. Olha o pit stop. E o Schumacher desanimou. E o Christian já é o 11º colocado. Mansell na volta de número 48. E um total de 71 voltas do Grande Prêmio de Portugal. Ayrton Senna no boxe. Ayrton Senna no boxe. A segunda parada na expectativa citada há pouco pelo Reginaldo. Menos de 6 segundos. 5:91. 5:91. Senna para no boxe. Volta agora. Pneu tipo C. E a segunda troca de Ayrton Senna. Aí Mansell. O líder da prova está na volta de número 48. Uma parada de boxe é sempre uma coisa que torna a corrida mais emocionante. E isso é o que espera a Fórmula 1 para o ano que vem. Os pneus mais estreitos, o desgaste vai ser muito maior. Isso torna, bom, fora que uma das paradas é obrigatória, mas pode ser obrigatório, pode ser necessária até mais uma parada. Isso torna as corridas bastante emocionantes. Mansell completa a volta de número 48, Cabrini. Aqui do caminhão da Williams, nesse momento o Ricardo Patrese está sendo atendido dentro do motorhome, mas ele está bem, foi apenas um ferimento leve na perna direita, ele está bem. Aí a informação do Cabrini foi conferir como é que está o Ricardo Patrese. E o Schumacher, com aquelas duas paradas, perdeu muito tempo e perdeu também posição para Christian Fittipaldi, que agora é o 10º colocado no Grande Prêmio de Portugal. Tendo o segundo colocado a 32,8 de Mansell. Expectativa para Gerhard Berger, para a gente ver qual a vantagem de Senna para Berger. 12 segundos, 512 milésimos. E o Berger forçando o ritmo. Volta forte, 1:18,202. E o Mansell já virando abaixo de 1:18. Aí o líder da prova, Nigel Mansell, tenta hoje um recorde exclusivo de 9 vitórias na mesma temporada. Até aqui tem 8 vitórias, recorde igual ao de Ayrton Senna. Agora Mansell tem Mika Hakkinen, o 5º colocado. Ele vai abrir uma volta em cima do 5º colocado. Completou a volta de número 49. Ainda na casa, abaixo da casa de 1:18. Schumacher conseguiu na recuperação ultrapassar Christian Fittipaldi e recuperar o 10º lugar. Ali é uma Venturi. Que costas não dá para ver se é o Gachot ou o Katayama. Agora deu para ver o que o Katayama com a sua Venturi número 30, batendo de frente, voltando do S
Ali um lugar perigoso. Mansell já abriu uma volta em relação a Mika Häkkinen. 1:17. 503. Foi o que virou Mansell na volta de número 49. Ele está com a de número 50. Senna, o segundo, Berger, o terceiro. Christian Fittipaldi, 11º lugar. Aí os 6 primeiros. Mansell, Senna, Berger, Brundle, Häkkinen e Alboreto. Ali a gente viu o carro do Ricardo Patrese. Depois do toque, ele tocou, um acidente, tocou no pneu dianteiro traseiro do Gerhard Berger. Depois, uma batida fortíssima ali, na reta de chegada, na reta dos boxes. E ficou por ali, como ficou também a Venturi do Katayama. Você acabou de ver parada. Mansell completa a volta de número 50. Faltando 21 para o final do Grande Prêmio de Portugal. O Berger continua na corrida, só não acertou seu carro na batida forte com a Williams de Patrese, porque exatamente o Patrese tocou na roda traseira do Berger, por isso subiu, e foi por isso exatamente que o acidente foi muito perigoso, porque lembra inclusive aquele que matou o Gilles Villeneuve em 82. Agora, não chega a afetar o carro do Berger, porque a roda estava exatamente na mesma posição. Foi apenas serviu como uma catapulta para subir, e o carro do Patrese quase capotou. Senna também apertando o ritmo, virando abaixo de 1:18. E aí você vê Nigel Mansell, o líder da prova. E o Schumacher que parou, voltou, largou no último lugar, fez uma corrida de recuperação. E agora, com aquela garra tradicional do alemão, já é o 9º colocado. A última volta de número 51, por exemplo, o Schumacher virou 1:18.143. Aproximadamente 2 décimos de segundo mais lento que o Mansell, o líder da prova. E os dois estão aí. Mansell, Senna, os 2 primeiros. É impressionante como o Brundle sempre dificulta a vida do Mansell em todas as corridas. Os 2 são ingleses. É impressionante. A volta mais rápida de Ayrton Senna, 1:17.359. A volta de número 51. E o Senna está a 32 segundos e 6 décimos do Mansell, que continua tendo trabalho com Martin Brundle. Com Mika Häkkinen ele aplicou uma volta com uma certa facilidade. Olha aí, na reta dos boxes, no vácuo. Nigel Mansell por fora. Você com a câmera ao lado de Nigel Mansell. E quase que houve um toque ali. Mansell supera, deixa para trás. Aplica uma volta em cima de Martin Brundle. E uma raspadinha. Um trabalho e susto para o líder da prova. Ele tomou um susto e fez questão de dar um susto no Brundle na hora de passar. Estamos na volta de número 53, olha só na repetição, a ultrapassagem do Nigel Mansell. Olha como ele se aproximou, o que puxa a orelha, entre aspas, do Martin Brundle. Lógico que o fundamental ali para o Nigel Mansell, ao se aproximar do Martin Brundle, foi um melhor ângulo para a tomada da curva. Mansell está na volta de número 53. Tem quase 33 segundos de vantagem para a Senna e também a segunda troca de pneus prevista para Nigel Mansell, a Williams preparada. O terceiro colocado é Berger, que está a 11 segundos de Senna. Não foi dessa vez que Mansell parou para trocar os pneus. Senna sim já trocou 2 vezes. E Mansell completa a volta de número 53, virando 1:19.307. Schumacher, também em ritmo forte, 1:18.608, é o 9º colocado, tem 3 segundos e 3 décimos para Andrea de Césares, o 8º.
O ritmo do Mansell continua bom, quer dizer que o pneu está rendendo. Agora, se a equipe está toda pronta para trocar, é porque foi realmente uma recomendação da Goodyear de fazer 2 trocas. Está toda a equipe esperando e ele já deve ter sido avisado por rádio. O Mansell é teimoso. Vamos ver quantas voltas ele vai resistir, quantas voltas ele vai passar pelos boxes sem obedecer a ordem da equipe. Aí a diferença dele para o Ayrton Senna, 31 segundos, 809 milésimos. E vai bem Christian Fittipaldi, 10º colocado. Ele tem a pressão de Stefano Modena, está um pouco menos de meio segundo de Christian Fittipaldi. Nigel Mansell, líder do Grande Prêmio de Portugal. Senna o segundo, Berger o terceiro. Berger está a 11 segundos de Ayrton Senna. Martin Brundle o quarto, Mika Häkkinen o quinto. Alboreto o sexto. E o Mansell passou de novo. Mais uma volta para a turma do Williams esperar a troca de pneus. E olha só, 1:17.386, a volta de número 54 de Nigel Mansell. Na volta anterior, ele perdeu um segundo em relação ao Senna. Só que agora ele virou 17.3. Quer dizer, o pneu está avançando bem. Vamos ver a volta de Senna, que passa daqui a pouco. Brundle é o quarto. Mika Häkkinen é o quinto, mas já não brigam. Häkkinen está pouco menos de 9 segundos, aí Senna completando a 33 segundos de Mansell. 1:18.623. Abrindo, voltando a ser de 33 segundos e a volta mais rápida de Senna, 1:17.389, não é de Senna. Um problema aí na indicação da TV portuguesa. Olha a vantagem como aumentou. 33 segundos e 46 milésimos. O líder Nigel Mansell para o segundo colocado, Ayrton Senna. O terceiro é Berger. O quarto é Brundle, o quinto Mika Häkkinen, o sexto Alboreto, e o câmera ali da TV portuguesa se assustou com essa curva do Senna. Os 6 primeiros, Schumacher é o nono, Modena é o 10º, Christian caiu para o 13º lugar. Mansell virando forte, a volta de número 55, 1:17.414. Será que o pessoal do Williams vai esperar um pouco mais? Tudo em você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Philco, Bliss, Brahma Chopp, Samoa e linha Fiat 93. Ayrton Senna, aí uma volta mais rápida, 1:17.279. Aí a confirmação agora, a volta mais rápida do Grande Prêmio de Portugal de 1992. O recorde do ano passado era 1:18.179, recorde que já foi batido. Mansell, Senna, Berger, Brundle, Häkkinen e Alboreto, os 6 primeiros. Mansell, pouco menos de 33 segundos de vantagem, está aí 32.911 milésimos. A diferença de Mansell para Senna. 12 segundos, 451 milésimos. A vantagem de Senna para Berger. Brundle a 40 segundos de Berger. Mansell na volta de número 56 que ele acaba de completar. Vai de novo a volta mais rápida. 1:17.226. Parece que a senha da Williams é preparar a troca de pneus para o Mansell apertar o ritmo, Reginaldo. Parece incrível, mas está na hora certa de trocar, porque com essa vantagem de 33 segundos, ele pode entrar e sair na liderança ainda. Ele está virando 17.2, mas podem ser as últimas voltas rápidas do carro, quando, ao contrário, o Senna é que entra. Olha aí a surpresa de Senna entrando. Senna no box. Senna no box. Senna tem uma vantagem de 12 segundos. Olha o pit stop de Senna. E meio em relação a Berger. A expectativa. Problema com Senna. 9 segundos. Problema ali no pneu traseiro direito. Problema, olha quanto tempo perdeu Senna. Quase 17 segundos. Deve ter perdido o segundo lugar. Problema possível com o Senna, porque ele vinha bem, tinha acabado de trocar pneus, a questão de poucas voltas atrás. Tinha feito a melhor volta da prova. Mas a volta anterior, antes de ele entrar no box, ele perdeu, fez 1:25.
A gente teve algum problema realmente. Ayrton Senna. E Mansell vai apertando. Completa a volta de número 57 com 1:17.137. E olha o Christian Fittipaldi na frente de Nigel Mansell. A volta mais rápida agora é de Nigel Mansell. 1:17.137. Christian Fittipaldi, que é o 13º colocado no Grande Prêmio de Portugal. Este ano aconteceu um fato estranho. Nessa mesma situação, o Christian na frente do Mansell na corrida de Mônaco. E demorou muito para o Mansell conseguir passar, porque era a pista de Mônaco. E no final, o Christian, que é um iniciante na categoria, foi conversar com o Mansell, dizer para ele que, olha, não foi de propósito, apenas não tinha onde passar. E o Mansell falou, não, tá tudo bem, garoto. Aqui eu sei que não dá mesmo. É o Grande Prêmio de Portugal ao vivo para você na Globo. Volta de número 58, total de 71 voltas. Mansell, Berger, Senna voltou a 20 segundos de Berger. Mansell está tranquilo, que tem 47 segundos de vantagem em relação a Berger. E Berger, 20 segundos em relação a Senna. Agora, tudo mole, pista livre para Nigel Mansell. É segurar até o final. Tanto que ele já puxa um pouco, tira o pé, faz 1:19.049. Christian, o 13º colocado, virando na casa de 1:21. 1:21.247. Aí após 57 voltas, os 6 primeiros. E a diferença em relação a Mansell. Mansell, Berger, Senna, os 3 primeiros do Grande Prêmio de Portugal. Aí do 7º ao 12º lugar. E você vê o Sen Schumacher, de César e Modena, Suzuki na 7. Todos já tomando 2 voltas do Mansell. O Hakkinen não conseguiu se aproximar de Brundle. Está a 14 segundos do Brundle. Mansell vai abrindo em relação a Berger, que agora é o 2º colocado. 47 segundos e 1/10. A vantagem de Mansell. Butsen vai se aproximando de Schumacher. Schumacher é o 7º, Butsen o 8º, De Césares o 9º, Modena o 10º colocado. E Senna, o 3º, está a 21 segundos e 41,7 centésimos de Berger. Quase 22 segundos separam Senna, o 3º, de Berger, o 2º. Cabrini. Os mecânicos da McLaren acabam de checar os pneus de Senna para ver qual foi exatamente o problema. Inicialmente eles pensavam que havia uma perfuração. Após uma minuciosa checagem, foi constatado que não havia nenhum furo nos pneus do carro do Senna. Havia sim um vazamento de ar, o que provocou essa parada de boxe do Ayrton Senna, uma parada que não estava prevista. E que custou o 2º lugar para Ayrton Senna, um problema de montagem de pneu ali, defeito que surpreendeu a Ayrton Senna. Esse vazamento nem sempre significa um furo, mas um problema qualquer na montagem e na dilatação com o calor é que pode provocar uma perda de pressão, e o piloto sente isso imediatamente. E o Berger forçando o seu ritmo. Berger consegue a melhor volta dele, Berger na prova. A volta de número 57 com 1 minuto 17 segundos, 588 milésimos. Berger, que é o 2º colocado, e está a 45 segundos de Mansell. O líder, está aí o líder da prova. O Leão está à vontade aqui no Estoril. Senna o 3º a 22 segundos e 4/10 de Berger. Brundle o 4º, Mika Hakkinen o 5º, Alboreto o 6º. Mansell completa a volta de número 60. O Mansell está realmente aparentemente à vontade, tira um pouco o pé, vira na casa do 19, agora 1:18.699. Mas existe um risco, são 11 voltas ainda, e existe um risco por causa dele tentar manter aí, evitar uma segunda troca de pneus. E olha o Schumacher virando abaixo de 1:18. 1:17.963. Olha, eu anotei aqui as 2 últimas voltas do Christian Fittipaldi. 1:20.221, depois 1:19.605. O Christian fez a sua melhor volta na prova, abaixo de 1:20, 1:19.605. Vai forçando o ritmo o Christian Fittipaldi, o 13º colocado. O importante, Reginaldo, é que ele vem de todo aquele trauma da batida e vai se recuperando, não só em termos do talento, mas também da culpa. Christian, dessa revelação do automobilismo brasileiro.
sem dúvida nenhuma, é um problema mais de cabeça, um problema de se recuperar mentalmente. Ele que estava apenas começando na categoria, começando muito bem. Agora, nas 3 provas em que ele voltou a participar, em 2 ele não conseguiu classificar. E o importante, numa hora dessa, para o piloto que volta depois de um acidente, principalmente um piloto novo como ele, é tempo de carro, tempo de treino. O Christian está precisando de ficar uma semana numa pista andando. E agora ele está fazendo uma corrida inteira. Isso já faz com que, de volta a volta, ele vá recuperando toda aquela confiança. E depois desse treino, durante essa semana aqui no Estoril, em que ele deve participar novamente, certamente o Christian se prepara para as voltas, para as corridas finais desse ano e para voltar em 93 com toda aquela vontade com que ele começou a temporada de 92. Nigel Mansell vai após 61 voltas, quase 1h30 de prova, o Grande Prêmio de Portugal, 14ª prova, a última na Europa. Aí Nigel Mansell, o líder, o já campeão do mundo. Depois, com 39 anos, 13 anos de Fórmula 1, vai deixando a Fórmula 1, Nigel Mansell. Demorou tanto tempo para conquistar um título e agora sai. Mansell, Berger, Senna, Brundle, Hakkinen, Alboreto, os 6 primeiros do Grande Prêmio de Portugal. Aí Nigel Mansell, Prost assinou esta manhã com a Williams, quase que definindo a novela que começou a se clarear nesse final de semana. Mansell, Berger, Senna, Brundle, Hakkinen, Alboreto, os 6 primeiros do Grande Prêmio de Portugal. Reginaldo. O anúncio foi feito efetivamente esta manhã por Frank Williams, quer dizer, definindo uma parte da novela, com o Prost assinando um contrato válido por 2 anos. Os valores, como normalmente acontece, não foram revelados, mas o Frank Williams, que aí está, deixou entender para alguns amigos que o salário do Prost girava na casa dos 9 milhões de dólares por ano, muito menos do que os pilotos ganhavam até o ano passado. Então o Prost define-se como a primeira vaga, a segunda vaga pode ser ainda de Ricardo Patrese, eu tenho também Martin Brundle e Damon Hill na parada, a McLaren deve ficar com o Senna e Michael Andretti, a Benetton com o Schumacher, e como o Patrese tem um contrato assinado com a Benetton, estão fazendo um acordo com a Williams, pode ainda ela receber, a Benetton receber o Alonso Jr., que viria da Fórmula 1. A Ferrari, você sabe, está definida com Jean Alesi e Gerhard Berger, essas são as 4 equipes principais, quase que totalmente definidas para 93. E a gente lembra que Prost, olha aí, Senna de novo no box, Senna de novo no box. A gente lembra que volta à Fórmula 1, o tricampeão do mundo, Alain Prost. Mais uma parada de Senna. Seu 3º lugar. O Senna nunca parou tanto num box, numa prova como nessa. Olha só, mais os segundos vão passando. 15. Problema com Senna. Enquanto ele ocupava o 3º lugar. Brundle, o 4º, estava naquele instante a 17 segundos dele. Volta a pista, Ayrton Senna. Mansell, líder da prova do Grande Prêmio de Portugal. Aí você com Martin Brundle. E agora, veja só, Benetton. Martin Brundle, que na Itália conquistou seu melhor resultado, 2º lugar. Mansell, Berger, Senna, Brundle, Hakkinen, Alboreto, Schumacher, Butsen, De Cesaris. Christian continua no 13º lugar. Roberto Cabrini. E agora toda a direção da Goodyear está aqui no box da McLaren para tentar entender o que está acontecendo com os pneus de Ayrton Senna. Eles estão aqui testando todos os pneus já usados pelo Ayrton Senna para verificar o que está ocorrendo. E a gente viu ali no painel do Martin Brundle a velocidade, a indicação digital da velocidade à esquerda. Vamos ver se aparece de novo. Brundle confirmado no 3º lugar. A volta de número 64, Mansell completou com 1:18.270. Estamos na volta de número 65 e um total de 71 voltas. Tudo de você, toda hora, tudo a ver.
Fórmula 1 92. Oferecimento Bliss, Brahma Chopp, Samoa, linha Fiat 93 e Philco. Hoje no Domingão do Faustão, vídeo cacetada, rally roll e as Olimpíadas do Faustão hoje, 3h30 da tarde. E o Brandel tomou o terceiro lugar do Senna. Está chegando aqui o super campeão Emerson Fittipaldi. Deve estar contente com o 13º lugar do Christian. Reginaldo. Queria perguntar para o Emerson aqui nessa sua volta à Fórmula 1, sempre faz uma visitinha e é sempre bem querido aqui por todo mundo. Como é que você está vendo essa corrida e em função desses últimos acontecimentos, com o Prost fechando definitivamente com a Williams, o Senna se confirmou, está mesmo na McLaren? Olha, Reginaldo, não está nada confirmado ainda pelo Ayrton. Eu não tive nenhuma confirmação dele ainda hoje. E o Prost hoje confirmou que vai para a Williams mesmo, apesar de todos os boatos que aconteceram nos últimos 2 dias. E para nós, né, agora o Nigel Mansell, hoje eu conversei uma conversa longa com ele. Ele está numa expectativa muito grande para ir lá na Índia no próximo ano. E eu conversei mais de meia hora hoje depois do warm-up com o Nigel. E o Christian, Emerson, nessa recuperação depois daquele acidente grave que ele sofreu, acho que assusta bastante um piloto jovem iniciando com ele na Fórmula 1. Agora parece que caminha muito bem. Olha, o Christian teve um problema nos últimos 2 grandes prêmios. É lógico que tem um acidente feio e voltar. Você fica um pouco ansioso, fica aquela ansiedade, mas ele está indo muito bem na corrida, já recuperou e está com bastante otimismo para o próximo ano. E você? Matando saudades da Fórmula 1, mas não dá um pouquinho, dá uma coceira, uma vontade de voltar? Olha, Reginaldo, eu achei bacana ver os carros, o pessoal, mas o meu empenho total lá na Fórmula Indy, eu tô louco para voltar para os Estados Unidos, estou voltando amanhã cedo. E no próximo sábado tem o Marlboro Challenge. E no domingo a semifinal, prova do campeonato, que ainda tenho chance mínima, mas vamos ainda tentar. Boa sorte no campeonato. Obrigado, Rizano. Então, segue a corrida tranquila de Mansell, agora virando 1:19:8. Parece que realmente decidido a levar o carro até o final sem uma nova troca de pneus. O Berger 44 segundos atrás, o Brandel 58 atrás do Berger e o Senna na 4ª colocação. O Senna que vai se aproximar, tentando se aproximar do Brandel. Já reduziu a diferença, porque você vê que a de Berger vai chegar ao Mansell 44 segundos, 192 milésimos. O Senna está agora a 10 segundos e 3 décimos de Martin Brundle. Com aquela parada, o Senna perdeu o 3º lugar para o Brundle. E Christian Fittipaldi agora passa Stefano Modena e é o 12º colocado. Estou gostando dessa prova de Christian Fittipaldi. Mansell completa a volta de número 67 de um total de 71 voltas. Cabrini. Voltas para o final. Estou ao lado nesse momento de corridas, da Goodyear. Ele vai explicar para a gente o que está acontecendo com os pneus do carro do Ayrton Senna. What's happening with the tires of Ayrton Senna? Well, apparently nothing's wrong with the tires. The car was shaking and wobbling a little bit. He thought he had a flat tire too. McLaren tells us that the end plane of the front wings is something's wrong with the car. They're not sure. They're just making it unstable. Aí, portanto, de acordo com a explicação do dirigente da Goodyear, o carro está balançando. O Ayrton Senna pensava que era um problema de pneu, mas descobriram que não é. Estão trocando para ver se o carro melhora. Há um problema de equilíbrio, principalmente na parte da frente do carro do Ayrton Senna. Mas com todos esses problemas, Senna está mandando ver, fez 1:16, 272, a volta mais rápida do Grande Prêmio de Portugal. E se aproxima de Brundle. Está a 5 segundos, 629 milésimos de Brundle, o 3º colocado. Mansell completa a volta de número 68. Estamos a 3 voltas do final do Grande Prêmio de Portugal. Tranquilo, Mansell. Tranquilo, Mansell. Volta perto do seu recorde de 9 vitórias do mesmo ano. Mansell, o campeão do mundo. Schumacher vai segurando a 7ª posição. Nós temos Mansell, Berger a 43 segundos de Mansell.
Brandel, sendo o quarto, Mika Hakkinen o quinto, Michele Alboreto o sexto, Michael Schumacher o sétimo, Thierry Boutsen o oitavo, Andrea de Cesaris o nono, Suzuki o décimo, Naspet o 11º, Christian Fittipaldi o 12º, está a menos de meio segundo do Naspet o 11º. O Mansell virou 1:20,5. O Senna continuou pé embaixo, virando 1:17,011, se aproximou de Brandel. Senna vai se aproximando de Brandel. Vai ter uma briga bonita até o final da prova. Senna e Brandel. Senna está a 2 segundos 358 milésimos de Martin Brandel. A briga pelo terceiro lugar não acabou ainda não. Estamos na volta de número 69 a 2 do final. Aí você vê Martin Brandel. A Benetton do Brandel, vê a velocidade, a variação. Na frente dele, o Mansell tem 1:21 na volta de número 69. Olha ali, passando o Christian. Senna passou. Senna passou. Chegou. O Christian estava na frente do Brandel. E o Senna por fora passou os dois, vale a pena a repetição. Aí a câmera colocada no Martin Brandel. O Senna vai se aproximando, aí ele já está na frente. Aí, ó, passando nesse exato instante, recuperando o terceiro lugar, Ayrton Senna. E a coincidência de estar ali perto do Christian, que segura o 12º lugar. Mansell, Berger, Senna, Brandel e Hakkinen, os 5 primeiros, com Alboreto em sexto. Olha ali o Naspet. Emanuele Naspet. Christian brigando. Vale o 11º lugar. Enquanto o Senna já tomou o terceiro, o Christian está brigando pelo 11º lugar. E o Mansell vai entrando, vai completando a volta de número 70, entrando na última volta. Christian brigando com o Naspet pelo 11º lugar. E Mansell a uma volta do final, uma volta da sua 9ª vitória. A última volta de Nigel Mansell. O Grande Prêmio de Portugal, está tranquilo, está à vontade, Nigel Mansell. Ele que estreou no Grande Prêmio da Áustria, 178 grandes prêmios, caminha para a sua vitória de número 30. Nigel Mansell, no ano em que ele conquista o seu primeiro título mundial, o de 92, com 39 anos. O inglês Nigel Mansell na última volta. Christian Fittipaldi vai brigando legal. Mansell, Berger, Senna, Brandel, os 4 primeiros. A vantagem de Mansell para Berger é tranquila. Ele está mais do que tranquilo. Mansell na última volta, nos últimos momentos do Grande Prêmio de Portugal. Vai perto da vitória do inglês Nigel Mansell. 14ª prova do Mundial. Vitória de número 30 para Nigel Mansell. O campeão do mundo de 92 vencendo com tranquilidade o Grande Prêmio de Portugal. Aí a hora, o momento do capricho. Berger é o segundo. Senna o terceiro. Brandel o quarto. E aí Nigel Mansell. Bandeira para ele. Nigel Mansell ganha o Grande Prêmio de Portugal. Bate o recorde de vitórias também na mesma temporada. 9 vitórias. Superando o recorde de Ayrton Senna, que está aí, o terceiro colocado na prova. Mansell, Berger e Senna. Olha a Senna chegando. E a briga do Christian. O Senna chegando em terceiro. E a briga do Christian Fittipaldi com o Naspet ali a centímetros dele. Gostei dessa briga do Christian no final, mostrando que pouco a pouco ele vai se recuperando. Duas gerações se cruzando ali na pista. Nigel Mansell nos seus 39 anos. Vitória de Nigel Mansell no Grande Prêmio de Portugal. Vitória de número 30. Aí o 5 vermelho leão ganhando o Grande Prêmio de Portugal. Berger, o segundo colocado. A 37 segundos e meio de Nigel Mansell. Senna conseguiu a recuperação e foi o terceiro colocado. Brandel o quarto. Hakkinen o quinto, Alboreto o sexto. E Christian Fittipaldi a 171 milésimos do Naspet nos últimos metros em 12º lugar. Aí o aceno do vencedor do Grande
Grande Prêmio de Portugal, Nigel Mansell. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, depois do comercial, pro pódio, pra festa de vitória, pra festa de Nigel Mansell, Berger e Senna, os três do pódio do Grande Prêmio de Portugal. Globo você, toda hora, tudo a ver. Aqui é o meu país, na lua, na invernada, nas trilhas, estradas e veias que vão do céu ao coração. Fiat, seu lugar é aqui. Nova linha Ultra Vision Phil Quitashi. Tão perfeita que tem garantia até o ano 2000. Traduzindo, ela é garantida até o seu anjinho de 1 ano virar um diabinho de 9. É garantida até o Pinus Elliott que você plantou hoje chegar a 9,12 metros de altura. E por último, ela é garantida até você assistir a 2 Copas do Mundo e ainda por cima assistir a 2 Olimpíadas. Ultra Vision Phil Quitashi. A imagem real com garantia real até o ano 2000. Quero esse corpo lindo, leve e solto. A gente sempre come tudo, tudo que faz bem porque é da Nestlé, na nossa festa vale tudo, tudo que eu quero de bom. Iogurtes e sobremesas Nestlé, festa na sua geladeira. Penso cerveja, pediu Brahma Shopping. Número 1 é Brahma cerveja, é Brahma Shopping. A Brahma Shopping, chame outra Brahma Shopping. Se diz número 1, dessa vez é pra outra Brahma Shopping. Penso cerveja, pediu Brahma Shopping. Brahma Shopping, Brahma Shopping. Penso cerveja, pediu Brahma Shopping. Dessa vez de pressa outra cerveja é Brahma Shopping. A número 1. O fim de semana é ótimo para procurar imóveis. Olha essa aí. Mais imóvel impossível. E esse outro vai ficar paradão o fim de semana inteiro. Coitado. E esse, tadinho, será que é o chinelo que ele usa? Não desperdice o fim de semana. Uma campanha Samoa. Samoa, para quem tem mais o que fazer. Voltamos ao Autódromo de Estoril nesta bela imagem, nesta panorâmica. O Grande Prêmio vencido por Nigel Mansell. Está aí o inglês Nigel Mansell, que agora fica com 108 pontos. Senna 50, Schumacher 47, Patrese 46, Berger 33. O vencedor do Grande Prêmio foi Nigel Mansell, Reginaldo Leme. Mais uma vitória, aliás, que ele precisava para quebrar esse recorde, porque nas últimas 3 corridas o Mansell mancando. Isso é. Ele gosta de ser chorão e tem jogado futebol recentemente, muitas vezes, pode ser alguma condição do futebol, como aconteceu com ele no ano passado. Mas o Mansell estava atrás dessa vitória. Na verdade, ele tinha permitido ao Patrese em Monza, tentando favorecer o Patrese para que conseguisse uma vitória em Monza, que seria muito importante para o Patrese, mas depois realmente ele voltou a tentar essa luta, tentar essa vitória, como ele afirmou aqui que precisava ganhar, a Williams precisava ganhar. 9ª vitória no ano, um novo recorde mundial. Olha, o replay do acidente do Patrese, como foi perigoso esse acidente, o que poderia ter acontecido. Ele teve muita sorte do carro cair ainda de frente e não capotar como poderia acontecer. Muita sorte. Olha o hino em homenagem a Nigel Mansell. Está a festa de Mansell, 9ª vitória no ano, 30ª na carreira e ultrapassou a barreira dos 100 pontos válidos no campeonato, é o primeiro a conseguir isso.
E o Senna, com uma grande corrida, depois de todos os problemas, ele passa a ser um vice-campeão. O vice-campeão não, porque não definiu, mas é o segundo colocado no campeonato, superando o Schumacher e Patrese, seus adversários diretos, que não marcaram pontos. Ao mesmo tempo, a McLaren ultrapassa a Benetton na luta pelo título de construtores. E um elogio a Christian Fittipaldi, que finalmente volta, depois do seu acidente, a completar uma corrida excepcional, chegando numa disputa ali com o Naspetti, que é seu ex-rival na Fórmula 3000, e perdendo essa chance por 171 milésimos de segundo. Quer dizer, uma corrida realmente excepcional. Parabéns ao Christian. Cabrini está lá nos boxes, viu a reação de Senna. Cabrini, você rápido, a sua informação. Daqui a pouco a Ayrton Senna vai dar a primeira entrevista dizendo como é que ele reagiu a esse anúncio agora oficial por parte da Williams de que Alan Prost vai ser um de seus pilotos na próxima temporada. O Senna tem tudo para acertar com a McLaren, a renovação do seu contrato, mas ele ainda não se pronunciou. Você acompanhou tudo